Olá, pessoal. Deixa eu me ajeitar aqui, me organizar. Tô testando aqui o nosso ao vivo para a gente poder começar o café em casa. Daqui a 10 minutinhos eu vou estar com o jornalista e escritor Marcel Soutomaior e eu tô entrando para a gente poder fazer um teste aqui de som, de imagem. Acho que tá tudo ok, só um minutinho. Ok, quem sabe faz ao vivo, dizem. Pati está aqui novamente conosco. Que bom, Pati. Que bom que você está aqui. Vamos ver essa galera bonita que tá aí chegando. Quem tá aí? Mike Knowles. É isso, Mike? Seu sobrenome? Você é professor? Ai, que bom, que ótimo, Pati. Que ótimo. É isso aí, fico feliz. Vamos ver como é que tá o sinal do Marcel, né? O Rio de Janeiro novamente está sofrendo, está sendo castigado por chuvas, galera. É uma coisa, não? Uma coisa isso. Mas enfim, também temos que agradecer a chuva, faz parte. O tempo está muito seco e temos que sim ficar felizes por estar chovendo, em especial em alguns lugares aqui no Brasil. Bom, vamos ver, a Magali estava me falando que a potência é mais alta na área, mas enfim, vamos lá, vamos testar, o Marcel entrar aqui. Gatoledo, Olinda, bom, então para quem está entrando, deve ter visto a divulgação da entrevista de hoje. Nós começamos a conversar com o Marcel na semana passada, e aí teve um problema sério de chuva no Rio de Janeiro, um probleminha de sinal e a gente não conseguiu conversar com ele. Então hoje nós vamos novamente tentar para a gente poder perguntar tudo o que queremos aí para o Marcel sobre a vida dele, também sobre as histórias, os causos que ele teve com o maravilhoso médium Chico Xavier, né? E o Marcel, ele é jornalista, escritor, é roteirista. O Marcel trabalhou mais de 20 anos na TV Globo e foi de muita importância na elaboração, participação de programas, como o Fantástico, por exemplo, Conexão Repórter, e também fazendo matérias investigativas relacionadas às questões espirituais. E é nesse ponto que eu quero entrar com ele, o momento que ele conheceu o Chico e aí se interessou então em fazer esse livro maravilhoso que é As Vidas de Chico Xavier e também sobre Kardec. Bom, galerinha, para quem não conhece o Marcel, hoje com certeza vai ficar muito feliz de conhecê-lo. E eu tô vendo aqui que o Marcel entrou e me pediu aqui, vamos lá, vamos começar o nosso... Todas as vibrações dos anjos e arcanjos, começaremos o nosso café em casa, hoje regado a chá. Marcel, tudo Oi, bem? conseguimos, hein, Camila? A gente só se encontra embaixo de chuva, né? Pois é, o Rio de Janeiro hoje novamente está chovendo muito. Um dilúvio, Camila, dilúvio. Hoje tá demais. A casa inundou até uma parte aqui do segundo andar. Meu Deus, meu Mas a Deus. gente tá conseguindo. Vamos embora. Manda essa chuva um pouquinho lá pro Pantanal, um pouquinho Para lá pra Brasília. Amazônia. Manda essa chuva um pouquinho pra lá, não? Brasília não chove há 150 dias, gente. Eu vou soprar para lá, essa chuva. É isso mesmo. Marcelo, eu estava contextualizando a galera. Com certeza, muitas pessoas que estão aqui já admiram o seu trabalho, né? Com certeza. Que bom. Mas sempre tem pessoas novas e que ficam curiosas sobre a questão do jornalismo e também a investigação sobre a espiritualidade. E eu estava aqui tentando falar um pouquinho da grandiosidade do seu currículo e da participação incrível que você tem no jornalismo brasileiro.
E Uhum. não só no jornalismo brasileiro, mas no jornalismo internacional. E aqui eu estava, então, começando a entrar naquele ponto que, infelizmente, a gente não conseguiu dar continuidade quando você estava falando que você estava no Jornal do Brasil. Uhum. Aí você. Eu não sei se você quis fazer ou você foi pautado a fazer, Uhum. convidado a fazer uma matéria sobre o Chico Xavier, né? Uhum. Como que foi isso para você, esse momento? Você já conhecia um pouco o Chico ou era só uma história, aqueles conhecimentos que todos nós tínhamos sobre o pinga-fogo e tudo mais, né? Como é que foi isso para você? Era só mais uma matéria ou você já imaginava que ia se surpreender com a pessoa? Foi estranho, viu, Camila? Porque eu era subeditor do Caderno B. E subeditor, a gente não sai da redação. A gente não sai para fazer matéria. A gente está no Tá. fechamento, a gente está coordenando as equipes de reportagem, né? E aí veio a Aham. pauta sobre uma peça espírita que era um fenômeno de bilheteria, que era Além da Vida. Mais de 1 milhão de Adoro. pessoas, né, já tinha visto aquela peça, 1 milhão de pessoas. E eu olhei aquela pauta e não sei por quê, porque eu não sou espírita, e eu era muito menos identificado com a doutrina naquela época, isso foi há 25 anos, né? Eu olhei e falei, eu quero fazer essa matéria. Não sei por quê. E eu fui fazer. E aí eu estudei a história do Chico, né? E eu resumi a história do Chico assim, na época. Ele escreveu mais de 400 livros, vendeu mais de 30 milhões de exemplares e doou toda a renda dos direitos autorais a instituições beneficentes. Por quê? Porque ele dizia: os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. A quem dizia que ele ia cair desmascarado como fraude, o Chico dizia: não vou cair porque nunca me levantei. Exato. Né? E aí eu olhei e eu fui guiado. O que aguçou meu interesse jornalístico? Né? Foi esse como assim eles, os espíritos, escreveram? Como assim? Né? Então, esse como assim me alertou. Né? Mas aí eu descobri com o tempo dois outros interesses, duas motivações que estavam ocultas para mim. Uma era a seguinte: eu passava férias na casa da família do meu pai em Araxá, que é uma cidade vizinha a Uberaba, que era onde o Chico, né? O Chico se mudou para lá em 59, com 49 anos. E quem era o Chico, para mim e para os meus primos? Ele era um grande mistério, ele era o homem que falava com os mortos. Ele era um enigma, né? A gente ficava olhando como assim ele fala com os mortos, com os espíritos. E depois eu me lembrei, eu demorei a lembrar disso. O irmão do meu pai trabalhava nos Correios em Uberaba. E ele organizava a correspondência do Chico quando o Chico era o maior destinatário do Brasil. O maior, o Imagina o principal. tanto de correspondência, sim. O maior tinha fotos em jornal na época. Ele recebia correspondência do Brasil, do mundo, né? E o meu tio, ele levava correspondência para o principal correio espiritual do mundo, que era o Chico Xavier. E ele falava: eu sou o carteiro do além, o Chico dizia, né? Então, Você não sabia disso? não, eu lembrei depois, conversando com a família, né? Essa parte da minha família era muito católica. E Ah, aí, ok. né, aí a minha família, quando eu falei que eu queria escrever sobre o Chico Xavier, né? Eu pensei, nossa, minha família vai ficar chocada com isso, né? Aí eles falavam, então, seu tio Eliseu, ele era que organizava a correspondência do Chico. Aí eu falei, meu Deus, que mundo pequeno, né? E aí eu tenho essa história familiar. E depois eu me lembrei, obviamente, assim, tá dentro de mim, assim, vários autores têm temas específicos, né? Tem aquele autor que está sempre focado na velhice, ou que está Sim. focado na solidão, né? Ou está focado numa sensação de despertencimento, né? Assim, e o meu tema é vida e morte, porque eu sempre fui muito incomodado com essa ideia de morte. Camila, assim, não é Mas mesmo incomodado, é a palavra antes, desde mas mesmo sempre.
Ah, é? Sério? Apavorado. Adolescente eu já era apavorado, né? Eu me Ah, lembro com medo. Com o medo. medo da morte, medo, pânico de morte, né? Então Tá. eu me lembro que eu, menino, sei lá, eu com 14 anos, eu não estava nem em faculdade, eu li uns versos do Fernando Pessoa que eu decorei, né? Depois, adulto, eu fui checar se esses versos existiam mesmo, ou se eu tinha imaginado, né? Que eram assim, que ficaram na minha cabeça, que é, homem, cadáver adiado que procria. Olha que verso dramático, né? Aí eu ficava com isso na cabeça, aquela coisa dramática, né? Então eu acho que se junta esse pavor, né, com esse personagem da infância e com esse, e como assim, né, eles escreveram? Aí isso me leva para o Uberaba, né? É uma busca muito de verdade minha, né? Não é uma. Foi por isso que eu fui parar lá. E aí você começou, você bateu lá? Bati. Como que foi isso, assim? Você preparou antes, ligou, falou com o filho do Chico, olha, eu quero entrevistar o Chico, quero conversar com o Chico, tô indo. E aí o que deu, deu. Foi bem assim. Olha, bati lá e dei uma cara na porta, viu, Ai, Camila? Foi. Gente, olha, hoje eu olhando para trás, olha, outro dia eu botei nas redes sociais uma frase que tem tudo a ver com isso, que é assim, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. resume você, resume Eu, você. eu, com a bênção da santa ignorância, eu achava aquele jovem jornalista do Jornal do Brasil, porque o Jornal do Brasil era tinha muito prestígio, né? Claro, Não, claro. e eu era muito jovem. Aí você junta o muito jovem com um jornal com muito prestígio, o que eu achava, juro? Eu achava que eu ia chegar lá e o Chico ia ficar eufórico. Nossa, que maravilha! Chegou a bênção de Jesus aqui, né? O jornalista. Numa época no Jornal do Brasil que tinham grandes nomes, não? Grandes nomes. Era o Zuenir Ventura, era o Marcos Sacorreia, era o Chechel, Arthur Chechel. Sim. Era uma equipe de primeira linha, né? E aí eu cheguei lá, assim, nossa, o Chico vai amar. Aí quando eu cheguei, mas um cordão de isolamento cercou o Uau. Chico, assim, ninguém deixava eu chegar perto dele, né? E aí, o que eu fiz? Eu não tinha, isso é fato, eu não tinha nenhuma admiração especial por ele. O meu interesse por ele era absolutamente jornalístico. Eu Sim, sim. achava que ele era um mito, ele era um enigma que precisava ser tratado jornalisticamente. E que, né, como um personagem brasileiro instigante, intrigante, desafiador, ele precisava ser retratado jornalisticamente. Mas eu cheguei e aí eu usei um truque, Camila, que eu não usaria hoje. Eu digo isso de verdade mesmo, eu não usaria hoje. Que foi um ato desesperado. Que foi assim: eu cheguei em Uberaba e eu vi que ninguém ia me deixar chegar no Chico. O Chico estava doente mesmo, ele vivia em casa, ele não ia mais ao Grupo Espírita da Prece. Eu fui Ah, logo, ele já estava doente já nessa já época. estava doente, com angina, com pneumonia, e a primeira pessoa que eu fui atrás foi atrás do cardiologista dele, no hospital de Uberaba. Chamava Eurípides Taan. Eu bati na porta do cardiologista, eu falei, o senhor consegue me liberar um acesso? Ele, não, de jeito nenhum. Foi logo a primeira visita que eu fiz, foi médica. Quando eu soube que ele estava com problema médico, eu fui no médico para checar, né? Aí Tá. nada, aí já bati ali no médico, aí já era. Aí eu liguei para o Vivaldo, que era quem morava no anexo, nos fundos da casa do Chico, e chamava o Tá. Chico de pai, era como se fosse um filho adotivo do Chico, né? Aí eu liguei e eu menti. Aí eu liguei e falei, olha, eu sou um, um jornalista lá do Rio de Janeiro, e eu estou fazendo um painel sobre espiritismo no Brasil, e eu queria conversar com você
sobre esse seu trabalho de catalogação e organização da obra do Chico Xavier. Você me receberia? Eu estou de passagem. É uma visita muito rápida. Aí ele, te recebo. Você me receberia hoje? Hoje. Aí eu saí do hotel, fui para a casa do Chico pela porta dos fundos, que tinha duas entradas. Eu entrei pelos fundos, né? E fiquei me sentindo... Estou proibido, mas eu estou entrando, né? Venci, né? Venci, não fui descoberto, né? Aí entrei pela porta dos fundos e tal, aí sentei num cômodo bem simples com o Vivaldo, e jornalista, você sabe, a gente é assim, né? A gente pega as perguntas mais fáceis, eu estava com uma fichinha, com um bloquinho, com um gravadorzinho, caneta, aí comecei com as perguntas mais fáceis. Quando eu ia entrar nas perguntas mais complicadas, assim, manias do Chico, hábitos do Chico, quando o Chico perdia um pouco da infinita paciência, perdia ou não perdia, aí toca uma campainha. Aí o Vivaldo para, olha para mim, ó, é meu pai. Ele tem uma campainha do lado da cama, deve estar precisando de ajuda. E aí eu me lembro totalmente 100%. Mal ele sumiu pela fresta da porta, eu me lembro dele saindo pela porta. A minha mão, que estava segurando a caneta, a mão direita, ela esquentou tanto, 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 que a única coisa que eu fiz foi jogar a caneta em cima do sofá, joguei tudo, larguei tudo, corri para a porta, abri a maçaneta, nunca fiz isso na casa de ninguém, saí correndo, tinha umas escadinhas assim, aí eu fui para o quintal, era noite fria em Uberaba, aí fiquei sacudindo a mão assim na noite fria, sacudindo a mão muito, sacudindo a Queimou a mão. sua mão? Queimou a mão direita, mas muito, muito, muito calor mesmo. Eu me lembro de ter olhado para a esquerda para ver se tinha alguma torneira, mangueira, alguma coisa assim. Não tinha. E aí eu fiquei sacudindo a mão assim. Aí vem o Vivaldo do alto da escada com uma expressão bem contrariada e fala assim: parabéns, meu pai mandou dizer que seu livro vai ser um sucesso. E aí eu subi as escadinhas, fui para o sofazinho, peguei meu bloquinho, meu gravador, pedi 1000 desculpas, não me lembro do Vivaldo ter me desculpado, fui embora correndo. E aí eu me lembro que eu voltei para o hotel, tinha 2 camas de solteiro, assim, eu me sentei no chão entre uma cama e outra, e liguei para minha mulher, minha primeira mulher na época, né? Jornalista, que era contra o livro também. Assim, as jornalistas, meus amigos, eram contra meu primeiro Eu livro imagino, eu imagino. sobre Chico, né? E aí eu liguei para ela e falei, você não sabe o que aconteceu, eu acho que foi porque eu mentia, e aí a minha mão começou a pegar fogo, e ela falou assim, Marcel, pelo amor de Deus, você saiu daqui ontem completamente cético, hoje a sua mão já está pegando fogo, larga disso, para com esse livro, né? Isso não vai dar certo, Você né? está impressionado, né? Assim. Impressionado, isso não vai dar certo isso, né? Então, esse foi o primeiro. Aí no dia seguinte, Camila, olha que estranho. Isso eu demorei a ter coragem de contar essas histórias, sabe? Você vê como é curioso isso, né? Aí no dia seguinte, olha só isso. O Chico não ia ao centro há muito tempo. O centro vivia lotado quando ele ia, lotado. Vinham caravanas do Brasil todo, dos países sul-americanos, vizinhos, vinham ônibus da Argentina, de todo canto. E aí, quando eu cheguei no Grupo Espírita da Prece, no centro, tinha eu e mais 8 pessoas. Lá não tinha ninguém. Aí eu estou Uau, o que que era? sentado. Era o horário? O que que era? É porque o Chico não ia mais. Então, tinha o horário, né, das sessões que já eram conduzidas por outras pessoas no grupo espírita, né, até pelo filho adotivo dele, pelo Eurípides. Aí tinham as sessões regulares, né, de leitura do Evangelho e tal. Mas ninguém mais ia. Aí eu estou sentado, de repente as pessoas que estão do meu lado ó, viram todas o pescoço assim, eu vejo as expressões meio assim, embaixo da cabeça, eu olho, quem está chegando? Chico Xavier. Aí o Uau. Chico adentra, se senta a 2 metros de onde eu estou, eu fico
pum, com o Chico Xavier aqui na minha frente, e aí eu começo a pensar em questões práticas. Como me aproximar, como me apresentar, como conseguir autorização para escrever a biografia. É isso que eu penso, estou pensando. Então vamos lá. Marcel, se concentra. Vamos Santa lá. ingenuidade, né, Marcelo? Você vai conseguir, concentre-se, né? Aí eu estou lá muito concentrado e eu começo a sentir gotas e gotas e gotas e gotas caindo na minha camisa branca. Suor. Também, não, eram gotas que eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu olho para um telhado, que era um telhado de telha mesmo, né? E eu olho, não chovia em Uberaba, não era goteira, e eu demoro a acreditar e entender. Eram lágrimas, jorros, que jorravam dos meus olhos, e era um choro sem nenhuma consciência e sem nenhuma emoção, porque eu não estava emocionado. Não tinha emoção. Não percebi, não percebi, não percebi e fiquei muito constrangido. Eu olhava para os lados para ver se alguém estava vendo. Sabe, não combinava com a minha persona de jornalista cético. Sim. Eu não tinha nada a ver comigo aquilo. Eu estava olhando e falei assim, mas o que é isso, Marcelo? Né? Ontem sua mão pegou fogo, hoje você está jorrando lágrimas, né? E ali foi, né? Hoje, assim, hoje olhando para trás, o que eu vejo? Que essa mão pegando fogo e essas lágrimas inexplicáveis mostraram para aquele jovem jornalista que ele precisava percorrer aquele território desconhecido com mais respeito e mais cuidado. Sabe, Camila? Me ajudaram a me situar. E tal, porque era um território que você não conhecia, tá? Não conhecia. E não adianta você entrar com uma postura inflexível. Inflexível, sabe? Inflexível. Então, assim, eu fui levando vários sustos ao longo dessa jornada. Você acha que, no fundo, você chegou lá pensando assim, eu vou provar que isso não existe? Você acha? Olha, eu acho que sim, em parte sim. Eu vou Com mostrar. a sensação de que você ia meio que não provar, mas mostrar que era mais uma pessoa comum que estava tentando fazer com que as pessoas acreditassem em algo surreal, né? Eu acho que eu cheguei muito com o discurso da. Tem muita mistificação, são muitas pessoas, né, que querem acreditar e que precisam muito de acreditar desesperadamente, né? Então, enfim, eu acho que eu me coloquei muito como um investigador que vai revelar o que há por trás de tanta crença, quando, na verdade, né, quando você mergulha nesse universo, num universo especial como o do Chico, você acaba sendo surpreendido por fenômenos inexplicáveis, como eu fui surpreendido por alguns, né, assim, por vários, né? Você abordou ele e você chegou a pedir autorização para ele para fazer o livro? Pedi. Aí, né, aí depois dessa sessão, né, eu me aproximei dele muito fácil, porque não tinha ninguém, né? Claro. Então, eu fui ali, cheguei, aí eu falei, Chico, aí eu falei bem rápido, né? Nem precisava falar tão rápido. Eu falei, Chico, eu sou um jornalista lá do Rio de Janeiro e eu queria sua autorização para escrever sua biografia. E aí ele, com aquela suavidade dele, ainda deu uma resposta muito mineira. Ele virou para mim e falou assim, só Deus autoriza. E aí eu fiquei pensando, e agora, né? Eu fui ou não autorizado? Nada. Aí eu dei uma resposta bem carioca, né? Bem carioca. E Deus autoriza? Aí ele olhou para o alto com aquela paciência infinita dele, né? Falou, Deus autoriza. Conversa com os meus amigos, conversa com a minha família
eu falo por último, né? Porque eu estou muito doente. E aí eu Assim, começo essa jornada, né? No território dele. quanto tempo demorou, Marcel, para você escrever o livro As Vidas de Chico Xavier? Um ano, Camila, Uhum. não demorou muito não. E eu escrevia, eu não teria essa energia hoje, sabe? Assim, eu escrevia, na verdade, durante as madrugadas, quando eu voltava do Jornal do Brasil, eu começava a escrever tipo meia-noite e eu ia até a hora do entregador do jornal chegar para entregar o Uau! jornal. Eu escrevia todas as madrugadas. E nessas madrugadas eu passei por tanta coisa engraçada. Porque Eu assim, imagino. porque era assim, eu comecei o livro, eu escrevia tudo no futuro do pretérito. Era assim. Chico teria se encontrado com o seu guia espiritual, Emmanuel. Chico teria ouvido vozes. Olha, o livro Sempre estava com um Tonho, tudo, uma dúvida. tudo, e era tudo entre aspas. Aí, quando eu li as 10 primeiras páginas, eu falei, gente, que livro insuportável. Tudo é teria, tudo é seria, tudo entre aspas. Tudo que sempre que eu falava de espírito era entre aspas ou em itálico. Eu falei, gente, isso está chato demais. Aí eu passei pela fase assim, Marcel, aposta no ponto de vista do seu personagem. Aí teve essa fase. Exato. Aí apostei. Aí teve a fase oposta. Não, aí teve uma fase intermediária, que foi muito engraçada. Que eu ficava à noite, aí eu ficava com umas xícaras de café, umas canetas em cima da mesa, aí eu ficava pedindo assim para os espíritos, se vocês existem, estão aqui, mexam a caneta. Tipo Kardec, né? É, Mesas girantes, né? é, Se vocês estão aqui, por se você, favor, se é, manifestem. se manifestem, mexam as canetas, sem nada, não mexia a caneta, não mexia a xícara, não mexia Você nada. não ria de si mesmo, às vezes? Ria, ria. Não, ria muito. Eu ficava olhando para a caneta não saía do lugar. Aí eu ficava. Aí passou uma outra fase que foi boa, que era assim. O Chico era atacado, 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 perseguido, 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 processado, 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 e ele não falava nada. Ele não respondia, ele agradecia, ele chamava as doenças de enfermeiras. E aí Sim. eu comecei a ficar agoniado com aquilo. Aí, na época, não tinha Google, né? Meu Google era a Biblioteca Nacional. Eu ia para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Aí atrás dos jornais antigos, revistas antigas e tal. Aí eu peguei um taxista, que foi o primeiro e último taxista Opa! espírita kardecista, né? Que se declarou, eu sou espírita kardecista, tá? Aí eu contei para ele, eu falei, então, eu estou escrevendo a biografia do Chico Xavier. Aí ele, nossa, que ótimo, é. E eu estou num momento da biografia que eu estou muito incomodado, porque o Chico é atacado, 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 e ele não se defende. E eu vou defender ele. E eu estava crente que esse taxista ia dar um apoio, né? Eu estava querendo um apoio, né? O taxista falar, isso aí, contamos com você e tal, né? Aí o taxista arregala o olho, assim, olha para mim. De jeito nenhum. Não faça isso. Você tem que ser jornalista. Outros espíritas já escreveram sobre o Chico. Você precisa ser objetivo. Aí eu brinco que esse taxista é coautor do livro, porque ele me ajudou a ficar no tom. Então, Não, tá certo. Você, em algum momento, começou a desviar, né, a atenção e ele foi ali enviado ali. Não, 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 não. Continua na sua toada, que é a sua profissão, é isso aí. é isso aí. Ele chegou e me deu uma chamada, né? Então eu fui assim, eu fui do futuro do pretérito para agora eu vou defender o Chico. Não foi nada fácil escrever esse livro. Eu imagino. O Chico chegou a ler a obra? Ele leu,
E aí ele chegou a comentar, ele não me deu retorno direto, ele não escreveu para mim, até porque qual é o cuidado que ele tem? Como vários amigos escreveram biografias dele, Foi. né? Ele, ele não queria deixar nenhum documento em que ele falasse adorei, ou essa foi uma das melhores Essa foi biografias já melhor. escritas. Mas ele fez vários comentários elogiosos que fez chegar a mim sem documentar. O Chico era muito cuidadoso, né? Nas documentações dele. Né? E nas palavras, no comportamento, ele era muito, muito cuidadoso, né? Olha, ele era uma coisa incrível. Eu vi isso acontecer, né? Que é um gesto que as pessoas narram, né? Que as pessoas beijavam a mão dele, ele Isso. beijava de volta. Né? Exato. Uma vez, né? Convenceram ele, as filas de autógrafo dele, Camila, davam voltas nos quarteirões, de verdade mesmo, né? Voltas e voltas nos quarteirões de São Paulo, principalmente depois do Pinga Fogo. Então, Sim. convenceram ele a começar a carimbar com o nome dele os livros, botar Chico Xavier. Aí o que ele fez? Ele até carimbou os 3 livros. Chegou no quarto, ele botava o carimbo, aí pegava a caneta e botava desculpe esse carimbo. Muita paz, muito amor, muita harmonia. E as dedicatórias ficaram enormes, né? Aí os amigos falavam, mas Chico, o que é isso? Aí o Chico falava, carimbo não tem alma, meu filho, carimbo não tem alma, né? Então ele era esse amor, né? Ele era Esse amor amor. puro, né? Amor. Amor puro. Uma coisa, você se diz, até pouco tempo, não sei o que eu vi em entrevista sua, que você não é religioso, né? Não é Não, religioso e tal. E tem uma diferença muito grande, né, Marcelo, entre religião e espiritualidade. Tem isso. uma diferença gigante, né? Você fazer parte de uma religião cegamente e não tratar daquele assunto, conversar, estar aberto e você ter uma conexão com algo que é maior que você. Não Isso. importa qual religião, se é Buda, se é Jesus, se é Alá, enfim, tudo mais. Você desenvolve sua espiritualidade? Tem os seus papos íntimos Tem. com uma energia que é maior que você, ou ainda assim não? O livro mudou você? Mudou, Camila, e mudou sim. O meu contato com o Espiritismo me mudou, com a vida de Chico me mudou, em 2 sentidos. Olha o que acontece, né? 2 movimentos opostos que têm a ver com a espiritualidade. Te leva para dentro, né, que é um processo de autoconhecimento. Eu estou sempre pensando no que importa de verdade para mim. Né? Tinha uma frase do Chico que eu acho muito sábia, que tem, né? Que é assim, graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. Isso é muito profundo. O que é de verdade necessário para a gente? Isso é muito difícil de responder, e isso Exato. tem a ver com uma pergunta dificílima de responder, que é quem sou eu? Quem sou eu? Né? Acima da profissão, né? Além da nossa profissão. Quem é você aqui no fundo, né? Além das conjunturas da vida. Né? Então, isso é muito difícil. Então, você tem um mergulho no autoconhecimento, e aí tem um movimento que não é contrário, mas é um outro movimento, que é o movimento para fora, que é da conexão com o outro. Então, a conexão com você mesmo, a conexão com o outro, eu acho que são movimentos da espiritualidade, quer dizer, que é esse todo. E aí eu me sinto, sim, mais espiritualizado, e eu acho que isso aumentou incrivelmente nessa quarentena. Viu, Camila? Assim, muito nessa quarentena. Porque foi o que a professora Lucilena Galvão, eu adorei essa frase dela, ela disse que o primeiro dia da quarentena devia ser declarado
pelo governo o Dia Nacional da Vida Interior, né? Que Dia é 20 de março de 20, 2020. 20 de março, isso. Né? Eu acho que muitos de nós, eu acho que nem todos, muitos de nós aproveitamos essa oportunidade para mergulhar um pouco mais na gente, né? E para fazer conexões como essa que a gente está fazendo aqui, né? Exato. Não é? Então, assim, eu estou mais espiritualizado, sim. E eu acho, né, assim, é, é um exercício, dá trabalho, porque Dá eu trabalho. dá Exato. trabalho, não é, Camila? Dá trabalho. Eu vivo em altos e baixos muitas vezes. Né? Muitas vezes eu vivo num atropelo da vida. Né? Um atropelo. Às vezes eu entro em projetos na Globo, por exemplo, onde eu sou roteirista, às vezes eu sou diretor, em que Uhum. é um atropelo, né? E quando eu tirei o pé do acelerador e entrei na quarentena, aí eu consegui mergulhar mais ainda no que importa de verdade, sabe? Eu acho que é muito importante isso. Depoimento de um diretor, não vou falar o nome dele para Tá. não o expor, mas ele foi um diretor de uma grande multinacional de tecnologia aqui no Brasil. E durante a quarentena, a esposa dele morreu, né? Hum, Ela já tinha câncer, a esposa morreu, e ele resolveu tirar um ano sabático. uhum, E, e os depoimentos dele são incríveis, assim, o quanto ele se voltou para ele e o quanto ele percebeu que ele não era tão legal assim. isso. O quanto ele era materialista, o quanto ele não ouvia as pessoas, o quanto ele não percebia o ambiente, a importância da família, dos amigos, né? A importância de dar um bom dia, né? De dar um bom Isso. dia no elevador, na rua, com máscara. É, a importância de você falar, né? Porque as pessoas não estão mais te vendo, né? Uhum, A importância de você se conhecer profundamente a ponto de você se reconectar nesse momento que você está falando, né? Você está ali fazendo um monte de trabalho e aí de repente você fala assim, opa, peraí, eu vou parar 10 minutinhos para eu respirar, para eu pegar um livro que não tem a ver com jornalismo, que não tem a ver com comunicação, eu não vou ver notícias, só um minutinho, para eu me reconectar novamente. E eu tenho a nítida sensação que essas reconexões que a gente faz e que a quarentena reforçou ou nos obrigou a fazer, vamos dizer assim, nos tornou, inclusive, não só seres humanos, mas profissionais melhores. isso. Profissionais melhores, não é verdade? É Quando você verdade. consegue colocar essa espiritualidade em prática nos seus roteiros, eu não sei se você notou alguma diferença no seu trabalho, mas você conseguiu notar algumas características, algumas nuances que antes não tinha da quarentena? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que eles têm alguns roteiros eles estão vindo com mais verdade, Isso, sabe? Com mais exatamente. consistência, sabe? Com mais consistência mesmo. Uhum. E você me falou, assim, eu ando pensando muito no tempo, eu ando No tempo. pensando na nossa responsabilidade com o tempo, sabe? Eu estava muito envolvido num projeto sobre felicidade na Globo. Né? Agora eu estou até é, sobre caminhos para a felicidade. E eu estudei muito, a maior pesquisa já feita no mundo sobre felicidade é uma pesquisa de Harvard, que ela tem mais de 70 anos de duração. Ela envolveu Uau! gerações de pesquisadores que estudam um mesmo bairro. Então, são gerações de famílias que estão sendo ainda mapeadas, na verdade. E aí, o que eles chegaram? Qual a conclusão deles? Felicidade está diretamente ligada à qualidade das relações que a gente estabelece em família, no trabalho, no amor
entre amigos, relações, conexões, sabe? Então, por exemplo, uma das, né, é muito importante que a gente cuide das nossas relações, sabe? Assim, eu tô tendo muito assim, esse é um tempo em que eu tô revendo muitas relações, cuidando muito das relações também. Eu tô resgatando relações que estavam perdidas, é muito curioso isso. No confinamento, eu tô me reconectando com algumas pessoas. Quando eu entro nas redes sociais pela primeira vez, que foi o que aconteceu nessa pandemia, eu entrei nas redes sociais, eu não tinha. Então, eu estou reencontrando um monte de gente. Que E, legal, que legal. eu não tinha Face, eu não tinha Instagram, imagina. Fazer live para mim era impensável, eu não tinha nada disso. Eu Que tinha uns máximo, cadernos. né, Marcel? Senão, como que eu ia conhecer você? Pois Fala. é, não, né? Eu estava totalmente. Eu tinha uns cadernos e umas canetas, era o que eu tinha, né? E eu tinha um celularzinho. Mas, então, assim, eu acabei me conectando com as pessoas. E eu estou adorando interagir com várias pessoas que eu estou conhecendo, que estão aqui até acompanhando a gente. Muitas delas que eu estou vendo aqui, que já são queridas minhas, que eu encontro com elas quase que todo dia. Então, assim, essas relações novas, né? E eu estou repensando até algumas relações que não estavam me fazendo bem também, e que eu posso até tentar transformar ou não, assim, já chega desse tipo de relação, né? Então, já está ótimo, muito obrigado, agora vamos embora. Né? Mas, assim, é cuidar dessas relações, né? Então, enfim, a quarentena me trouxe muita conexão comigo e novas conexões com os outros também, né? Tá bem... Pois é, essa experiência que você teve com o Chico te transformou, né, como pessoa, imagino como profissional, Uhum. e agora essa quarentena te trouxe, fez você rememorar algumas experiências assim que você teve com o Chico, porque você teve experiências mediúnicas, teve experiências Uhum. mediúnicas com certeza, né, de fenômenos, vamos dizer assim, fenômenos mediúnicos. E você teve também experiências de autotransformação, só pelo Sim. fato de observar aquela pessoa que você acabou de falar para mim, é amor puro, nossa, É, né? é. E essa quarentena, na verdade, ela não fala só de amor, né? Ela mostra o que a gente tem de melhor e o que a gente tem de pior também. Isso. Não é verdade? E é isso que você está falando. Algumas coisas eu não quero mais. Não quero É mais. isso. E isso pode envolver relacionamentos, né? E algumas coisas eu quero retomar. Que legal! Eu não tinha mais essas relações, agora estou com vontade de retomar. Você acredita que o futuro próximo ou o futuro presente, vamos dizer assim, porque o futuro não vai existir se a gente não viver esse presente, Uhum. é a nossa cada vez mais o afinar de relações, saber se relacionar. Você acha que isso vai ser o mote? Porque para muita gente o mote é tecnologia. Você acabou Olha, de falar, poxa, eu nunca tinha feito live, né? uhum. E agora a tecnologia faz parte da sua vida. Ainda assim, você acredita que as relações vão superar a tecnologia? Eu acho, Camila, que eu acho que a gente pode encontrar um equilíbrio, né? Porque tem essas, não é? Porque, por exemplo, tem essas relações aqui tecnológicas, né? Que Sim, a gente está tendo uma conversa que é uma conversa ótima, que a gente, por exemplo, a gente pode ter uma conversa ao vivo com outra pessoa que talvez não seja uma conversa tão interessante, por exemplo. Então, eu não claro. sei, né? Então, assim, eu acho que a gente pode combinar a tecnologia com ao vivo. Quando eu falei assim que eu tenho pensado muito no tempo, eu tenho pensado muito na relação com o tempo. E a relação com o tempo tem muito a ver com o tempo que a gente dá às relações que importam e aos projetos que importam de verdade.
Legal. sabe? Eu tô cada vez menos querendo dedicar tempo e energia a projetos que não me tragam sentido, não me tragam significado, ou que não tenham impacto, ou que não levem significado para os outros, sabe? Assim, por exemplo, eu abri mão de alguns projetos durante essa pandemia. Abri mão de Nossa, alguns. maravilhoso. Maravilhoso. A alegria de dizer não, né, Marcelo? Sim, Não, olha, um não bendito é um sim para você. Muitas com vezes, certeza. não é? Você diz um não assim, o que você abre de sims para você, muitas vezes, sabe? Então é olhar e falar assim, não, isso não, isso vai me tirar do meu caminho, sabe? Assim, Exato, não exatamente. é? Então, É assim, isso mesmo. você me perguntou sobre o Chico voltando. O Chico está voltando muito, muito, né? E aí tem uma história dele que é muito bonita, que eu acho linda, que é assim, era de um fazendeiro. Ontem eu contei essa história, que chegou para ele, muita gente chegava perto do Chico em busca de soluções mágicas, assim, né? Ah, eu queria explicações de vidas passadas Isso. ou previsões sobre o futuro, né? E aí o fazendeiro chegou para ele e falou assim, Chico, não sei o que acontece comigo, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar. Se eu quiser sair daqui agora, ir para a Europa e ficar 2 anos lá com a minha família, eu fico. Eu tenho a fazenda dos meus sonhos, eu tenho avião, eu tenho filhos maravilhosos, uma mulher maravilhosa, eu tenho tudo. Mas eu sou muito infeliz. O que você acha que acontece comigo? O que eu tenho? Isso é algum karma, alguma coisa de vidas passadas? E aí o Chico, bem suave, com muito cuidado, vira e fala: o que falta ao Senhor é a alegria do outro. O que falta ao Senhor é a alegria do outro. É a alegria de dar alegria ao outro, né? Exatamente. Então, quando eu peguei as minhas anotações, por exemplo, eu demorei um pouco até entender a frase dele. Na verdade, esse homem, ele só falava de eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Ele não falava de nada além de eu tenho. Então, que faltava conexão a esse homem, né? Se você fica muito focado no próprio umbigo, né? Se você não compartilha nada, é muito difícil, né? Então, assim, eu acho que a medida do necessário foi uma coisa que, quando eu falo, né, do que importa de verdade, né? Do que te traz propósito, tem a ver com essa frase do Chico, né? Isso de você compartilhar. Por que eu vim para as redes sociais, né? Foi assim, quando o mundo parou, no começo de março, eu Foi. entrei em pânico, porque, como eu te disse no início da nossa conversa, a morte. Eu vou ter que invernar. E agora, Não, né? não foi nem isso. Como eu te falei no começo da conversa, a morte me assusta muito, né? Ah, entendi. O vírus. O O vírus. vírus. Então eu falei assim, morria. Não, em março eu falei, já adeus, planeta Terra, Uau. né? Sim. Então, eu entrei em pânico, assim, eu fiquei muito apavorado. E aí, e o meu ritmo de vida mudou, eu estava em pleno processo de gravação e tudo, né? E quando eu vi o mundo parou, e o que eu fiz? E agora? Eu corri para os meus cadernos e comecei a escrever, 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 escrever. Eu comecei a escrever uma série que era para me acalmar, chamada Calma. Então, era assim, era calma, porque o estado maior agora é o emocional. Governe-se. Aí, calma, porque mais do que nunca o corpo é a sua casa. Habite-se. Aí eu ia para o jantar, né, com os meus filhos, filhos de diferentes idades, eu tenho 3, né? Aí eu compartilhava com eles essas frases, aí eles, que bom, que ótimo e tal, né? Aí eu, tá bom. Aí passou assim, quando o primeiro caderno estava pela metade, uns garranchos em cima da mesa, né? Ninguém consegue ler. Aí eu comecei a escrever poemas e tal. Eu falei, gente, se está me dando calma, qual o direito que eu tenho de guardar tudo para mim e vai que acontece alguma coisa comigo, esses garranchos vão ficar aqui, ninguém vai conseguir ler nunca. Eu falei, eu tenho que compartilhar isso, eu não posso guardar.
Legal, legal. Né? Aí eu liguei para Magali Bishop, e eu falei, Magali, me ajuda a entrar nas redes sociais, que eu não sei nada, não sei nem dar like, nem botar coração, não sei botar coração. Então, e aí ela ajuda. E aí eu entrei para compartilhar os cadernos. Tá certo. Entendeu? Foi para isso. Olha, isso é mal, né? Olha isso aqui. Nossa! Caramba! Você é caderneira também? Olha! Eu não estou com os meus cadernos aqui. Tem 3 aqui com temas diferentes, áreas diferentes, para não bagunçar. E já estão mais do que na metade, os 3. Gente, eu só estou com um aqui. Os outros estão lá na sala, que eu estou aqui do lado do roteador. Eu tenho uma pilha de caderno preto. Aí eu tenho a série Calma, eu tenho uns poemas de observação que eu nunca imaginei que eu fosse compartilhar com alguém, né? Então veio desse susto. Então, olha, estão rindo da gente aqui. Estão rindo. Esses seus cadernos, mas os seus cadernos são muito mais animados que os meus. Os meus são pretos, os seus são todos coloridos. Coloridos, isso, assim, porque assim eu sei identificar o tema, entendeu? Aí o dia que eu tô mais assim, eu escrevo sobre corpo, movimento. Aí o dia que eu tô mais introspectiva, eu vou escrever um pouquinho mais sobre questões sociais e tal. E assim vamos caminhando nesse momento. E assim... Essa nossa travessia por esse momento estranhíssimo, não é? Isso, mas você tem toda a razão. A live, ela é uma forma de compartilhar, né? Dentre tantas outras, claro. E é uma forma interessante. Você tem muito conteúdo para poder compartilhar, muitos causos, muitas ideias interessantes. E me diz uma coisa, como é que tá? Uau, já passaram 40 minutos. Vamos ficar de olho para o Instagram não cortar a gente. E me diz uma coisa, como é que está as suas obras investigativas? Você parou definitivamente com a curiosidade ou mesmo a divulgação do tema espiritualidade depois que o Chico morreu? Como é que ficou isso para você? Ficou assim, Camila, eu fiz hoje para nossa conversa, olha que curioso isso. Você conhece esse livro? Não dá para ler, ele fica de cabeça para baixo, não fica? Fica espelhado, né? Como chama? Chama As Lições de Chico Xavier. Ele é um livro que eu não li há muito tempo. Olha só isso. Esse é um livro que eu lancei em 2000 e não tenho aqui a primeira... 2005. 2005. Assim? 15 anos. Sabe por que eu lancei esse livro? Olha só, 2005. Estamos aqui fazendo uma live sobre esse tema. 2005 eu falei assim, eu vou parar de fazer palestras sobre Chico Xavier. Então eu vou resumir as minhas palestras nesse livro e nunca mais vou falar sobre Chico Xavier. Assunto encerrado. Assunto encerrado, tá? 15 anos atrás eu coloquei aqui, pronto. Né? Deu super certo, né? Tá aqui. Mas eu li, tem uma coisa, por exemplo, olha só que curioso isso. O meu segundo livro, depois das vidas de Chico Xavier, eu escrevi o livro que eu considero o melhor meu, que é um livro investigativo sobre a psicografia de mensagens particulares, em que eu acompanho uma mãe que perdeu os 2 filhos, que é a Juraci Quirino, né, em que ela busca mensagens desses 2 filhos em vários centros espíritas, que chama Por Trás do Véu de Ísis. Aí você me pergunta, aí é uma história que abalou essa casa aqui. Eu moro nessa casa desde há 25 anos. Não, há 21. Aí, olha só essa história. Aconteceu na cozinha lá embaixo, essa cena. Eu tinha sido entrevistado, eu terminei As Vidas de Chico Xavier e falei, nunca mais vou escrever sobre esse tema, né? Tá tudo certo, acabou, agora eu vou partir para outros assuntos e tal. E eu tinha sido entrevistado por um professor universitário em Brasília. E aí passou 2 semanas da entrevista, ele me liga, eu estou sábado de manhã em casa, e ele me faz uma pergunta muito estranha. Ele vai e pergunta, Marcel, você conhece tia Lourinha?
Você conhece essa história? Você já ouviu falar Não. dessa? Não? Você conhece tia Lourinha? Eu, tia Lourinha? Não. Por quê? Aí ele, ah, você ficaria com a sua família e depois você me ligaria? Eu, tá. Aí, pai, conhece tia Lourinha? Ele, não, nunca ouvi falar. Mãe, conhece tia Lourinha? Ela, nossa, demais! Grande amiga da tia Maria, melhor amiga da sua avó, morava na Tijuca, morreu de câncer. Por quê? Aí eu, não sei. Vou ligar, tá lá para um amigo, depois te ligo. Liguei para o professor. Professor, existiu uma tia Lourinha na minha família. Ele, graças a Deus. Eu estava com muita vergonha. Minha mulher que insistiu para eu te ligar. É porque eu sou médium e eu psicografei uma mensagem da tia Lourinha para você. Uau! Aí a mensagem é essa aqui. Marcel, meu filho, eis que do outro lado do rio da vida, volto contente por tudo que nos deu a divindade. Sua tia e seu avô pedem que você persevere na grande luta de divulgar a obra do apóstolo do Espiritismo, Chico Xavier. Confie em Deus e siga adiante, porque foste chamado ao trabalho e agora não podes abandoná-lo. Um beijo da tia Lourinha. Aí Aí você veio falou, enfim, o caminho não terminou. isso. Aí de novo veio aquela pergunta: como assim? Como assim? Como assim? A tia Lourinha, né? E aí, como é que um cético lê essa mensagem? Eu li assim, Camila, o que me chamou muita atenção? A minha avó estava viva. Tá. E ela citou o meu avô. O meu avô tinha morrido há um ano. Esse professor não tinha como saber que minha avó. E ela cita uma tia, que era a única pessoa que minha mãe cita é a tia. Fala da tia e da avó. Então, essa mensagem, ela realmente ela me fez falar como pode acontecer um tipo de intercâmbio desses, né? Então, essa investigação foi gerada por isso, né? E aí, eu fui vendo esse livro e encontrei uma outra história que eu nunca conto e que aí eu queria ler para você, que outro dia eu passei, a minha mãe está viva, né, tá idosa lá, mas ela mora num sítio em que eu vi essa personagem outro dia lá num trailer perto da casa da minha mãe. Olha só isso. O nome dela é Beth. Eu estava em crise com esse livro porque eu estava sofrendo muito com a dor das mães, sabe, enlutadas, e eu estava quase Uau! abandonando, né? Eu estava quase abandonando esse livro. E aí veio aqui, ela me contou essa história. Aí eu conto. Beth chegou lá em casa quando eu estava prestes a comunicar e justificar minha decisão à editora de abandonar o livro, e ela me contou a seguinte história curta. Em 1973, aos 23 anos, ela foi passar uma semana de férias em Uberaba. O dono da casa onde ficou hospedada era muito amigo de Chico, e logo a convidou para visitar o vizinho ilustre. Aí ela fala, eu nunca tinha ouvido falar de Chico Xavier, nem tinha a menor ideia do que fosse um médium, mas aceitei o convite. Chico a cumprimentou e instantes depois mudou de tom e expressão. Boneca, boneca, não foi isso que eu te ensinei. Por que você foi largar um marido tão bom? Ninguém na cidade sabia, mas Beth, então recém-casada, tinha pedido o desquite, um tabu na época. Ela fazia questão de guardar segredo sobre a separação prematura. Aí ela pergunta, quem é o senhor? A visitante perplexa quis saber. E aí ele fala, não está me reconhecendo, boneca? Sou seu pai, Laudo. O pai, morto 9 anos antes, costumava chamar a filha de boneca. Logo depois do puxão de orelhas, a voz de Chico assumiu o tom mais suave e pausado. Betinha, Betinha, que saudade. Não liga para o seu pai, não. Ele continua o mesmo velho turrão de sempre.
A filha não teve dúvidas. Era a mãe dela, morta em 1968. Beth entrou na casa de Chico católica e saiu de lá espiritualista, como se define